Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E no programa de hoje a gente ainda está aqui na cidade de Salvador, ainda estamos fazendo essa abertura aqui também no Pelourinho, e a gente teve uma conversa com Átila Dias, ele que é defensor público federal, e veio falar com a gente sobre um tema que é recorrente aqui no canal, que é direitos humanos. A Átila, que é defensor regional dos direitos humanos na área da Bahia e de Sergipe, falou com a gente um pouco sobre a sua atuação, alguns desafios, enfim, deu também a sua opinião, a sua análise sobre como anda a conjuntura de direitos humanos do Brasil. A conversa foi gravada no Hotel Pestana Convento do Carmo, o endereço está aparecendo na tela para vocês. Sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. Como falamos na abertura, nós estamos aqui no Pestana Convento do Carmo, um hotel que fica localizado aqui em Salvador, num prédio histórico, e é aqui neste cenário que nós vamos conversar com o Dr. Átila Ribeiro Dias, ele que é defensor público federal e atua no ofício de direitos humanos, principalmente na tutela coletiva de hipossuficientes nos estados da Bahia e de Sergipe. Dr. Átila, muito bem-vindo ao Debate Legal. Eu que agradeço a oportunidade que está aqui junto com vocês, debatendo acerca desses temas aí que são do nosso cotidiano, referente à atuação do Defensor Regional de Direitos Humanos no estado da Bahia e de Sergipe. Ok, muito obrigado. Espero que o nosso bate-papo seja bastante produtivo e a gente consiga produzir alguns conhecimentos novos para a gente mesmo e para os nossos internautas. Doutor Átila, o senhor atua como defensor regional de direitos humanos, tutela coletiva de hipossuficientes, principalmente questão indígena, questão dos quilombolas. Quais são os principais desafios de estar à frente desse ofício? Como número um, como principal desafio da minha atuação, eu gostaria de destacar a questão territorial. O estado da Bahia é um estado muito grande, acho que estamos no segundo maior estado da federação, temos o estado de Minas Gerais, acho que temos o estado também do Amazonas, e a Bahia por si só é um estado que possui uma área muito grande, fazendas, todo esse espaço rural. E, aliado a isso, nós temos vários problemas no âmbito, vários conflitos fundiários envolvendo indígenas e quilombolas no oeste do nosso estado, que infelizmente é uma região em que o acesso ele é ruim, tem uma estrutura rodoviária que não é muito boa e, ao mesmo tempo, também nós temos inúmeros problemas do sul do nosso estado, basicamente as questões indígenas, ali na região de Porto Seguro, na região do Prado, Teixeira de Freitas. Então, esse deslocamento, para mim, que fica lotado em Salvador, ele é um pouco, essa atuação ela fica um pouco fragilizada. Eu digo, não é que não ocorra a atuação ocorre. O problema é que se um determinado fato ocorre hoje, 2 horas da tarde, por exemplo, eu não vou ter como chegar nesse local 3 horas da tarde, eu só vou conseguir chegar no dia seguinte. E às vezes esses conflitos, eles quando ocorrem, eles demandam uma atuação enérgica naquele momento, rápida, né? Então, esse é o principal desafio que infelizmente nós temos aqui no estado da Bahia relacionado à minha atuação. E em Sergipe? Em Sergipe a atuação ela é um pouco mais, não vou dizer mais tranquila. Mas é um estado menor. É um estado menor e eu costumo dizer, eu posso entrar no veículo, no meu carro e dirigir daqui para o estado de Sergipe e vou chegar em Aracaju em 3 horas. Ou seja, como utilizando aquele exemplo que eu te dei, se o determinado fato aconteceu 2 horas da tarde, eu sou comunicado, eu vou conseguir chegar no mesmo dia ainda no estado de Sergipe. E se eu estou aqui em Salvador, um fato acontece em Teixeira de Freitas, daqui para Teixeira de Freitas são cerca de 800 quilômetros. É muito longe. É muito longe. Eu não vou conseguir chegar no mesmo dia, eu só vou conseguir chegar no dia seguinte. E às vezes essa atuação mais enérgica, mais rápida, ela acaba ficando um pouco prejudicada, não deixa de acontecer como o senhor falou, mas acaba... Claro, por exemplo, uma situação envolvendo um conflito entre a comunidade indígena e um particular que seja dono de uma área, você poder intermediar, chegar um consenso entre ambos, até para utilizar aquela expressão que nós utilizamos atualmente, colocar panos quentes naquele conflito, isso acaba sendo prejudicado. Existe também esse papel de mediação ali da Defensoria? Não, a Defensoria Pública,
Infelizmente, nós vivemos um momento de uma grande judicialização. Judicializa tudo. E a Defensoria Pública, ela atua de uma forma distinta. Nós sempre procuramos antes resolver sob uma perspectiva extrajudicial. Em primeiro lugar, porque o processo é custo, o processo ele é duradouro, e nós estamos, o objeto desses processos, eles são pessoas, principalmente comunidades, grupos vulneráveis, grupos carentes. Essas pessoas não têm condições de aguardar o desfecho de 10, 15, 20 anos. Então, nós sempre procuramos solucionar aquilo ali de uma perspectiva extrajudicial. Tentar conversar com ambas as partes, explicar juridicamente se aquela pessoa realmente possui o direito ou não. Porque, infelizmente, às vezes existe algumas pessoas acabam iludindo, principalmente esses grupos vulneráveis, acerca de determinadas interpretações que elas não são realísticas, elas não são cabíveis nessas demandas que são extremamente, vamos dizer assim, peculiares. Agora, doutor Átila, o senhor, como atuante no ofício de direitos humanos e deve se deparar com várias questões relativas ao tema, como é que o senhor enxerga hoje a concepção que a nossa sociedade tem de direitos humanos? Como é que está esse debate de direitos humanos aqui no Brasil? Olha, o debate dos direitos humanos aqui no Brasil, eu vou ser sincero para vocês, ele está distorcido e é um debate recente. Então, veja bem, parece até uma incongruência, né? Como é que um debate que é recente já está distorcido? Olha, o debate de direitos humanos sempre existiu. Não querendo tornar o nosso papo aqui muito culto. O objetivo aqui ele é ser um papo coloquial. Mas existe uma discussão jurídica que fala, nós temos primeira geração dos direitos humanos, segunda geração dos direitos humanos, terceira geração, aí vai de acordo com o doutrinador, tem quarto, quinto. E aí tem uma outra nomenclatura que é um pouco mais correta, que ela fala, olha, nós temos a primeira dimensão dos direitos humanos, a segunda dimensão e a terceira dimensão. Por que essa expressão dimensão? Que é para dizer que o terceiro direito, que é o da terceira geração, ele sempre existiu. E aí, por que eu puxo isso para aqui, para a nossa roda de conversa? A questão dos direitos humanos, aqui no Brasil, ela começou a dar seus primeiros passos sob uma perspectiva constitucional com a Constituição Federal de 1988. Está lá, é papel do Estado garantir os direitos humanos. E aí começou a surgir essa série de estudos, essa aplicação dos direitos humanos na nossa prática. E a partir desse momento que começou a acontecer essa efetivação desses direitos humanos, começaram a surgirem as críticas. Poxa, tudo é direitos humanos. Poxa, não existe um limite por direitos humanos. Poxa, nos outros países não existem direitos humanos. Aí a gente para ver, sempre que nós temos um discurso de direitos humanos, é sempre onde existe uma falha estatal. Onde o Estado não atua, o que não faz ou ele é deficiente, nós apontamos, isso aqui viola os direitos humanos. Aí o Estado vem com mais um grupo de reacionários, que infelizmente, e com atores atores políticos, que estão sendo extremamente infelizes e argumentam, poxa, aqui no Brasil todo mundo postula direitos humanos. Você vai para outro país e não existe esse discurso acerca dos direitos humanos. Aí que entra o segundo ponto que eu falei para você, que eu falei que era um discurso jovem e, ao mesmo tempo, ele é um discurso que está sendo distorcido. Por que está sendo distorcido? Porque nos outros países não existem falhas estatais. É outra realidade social. É outra realidade social. E aí não é necessário que nós temos que ficar afirmando que isso viola os direitos humanos. Tem que estar intervindo eu não preciso dizer que está havendo violações de direitos humanos porque não está ocorrendo uma violação. Mas eu garanto a você que se aqueles direitos forem violados nos outros países, digo mais, se um mínimo de direitos que ocorrem, a violação aqui no Estado brasileiro ocorresse lá fora, o discurso acerca dos direitos humanos seria muito superior ao que é realizado aqui no Estado brasileiro. Então, a nossa visão de direitos humanos
não é que ela esteja distorcida, mas o diálogo, os discursos acerca dos direitos humanos estão sendo distorcidos porque estão sendo utilizados paradigmas que estão sendo trazidos de forma equivocadamente, ou seja, uma aplicação de forma distorcida no Estado brasileiro. A nossa realidade é outra, então não dá para a gente importar um conceito, alguma coisa e trazer o mesmo debate, não vai funcionar. Justamente. Não vai ser compatível. Eu gosto muito de utilizar um exemplo nessas rodas de conversa, porque não obstante a questão dos direitos dos quilombolas e indígenas, eu tenho uma atuação muito forte nas questões relacionadas aos direitos à saúde. Na verdade, antes de eu enveredar para essa questão de quilombola e indígenas, como eu atuava muito na perspectiva individual, eu acabei atraindo essa questão da saúde. E principalmente a questão relacionada ao câncer. Nós na Defensoria, diariamente, nós recebíamos várias pessoas postulando medicamentos de alto custo. E eu parar para verificar, novo ainda na carreira, né? Poxa, por que acontece isso? E aí eu fui conversar com vários médicos e especialistas e eles me afirmaram, Átila, a demanda por medicamento de alto custo não acontece fora do Brasil por uma questão muito simples. Porque lá a saúde básica, ela funciona. Então nós não precisamos fazer esse discurso que é feito aqui no Brasil, olha, você tem que dar um medicamento de alto custo porque você está violando os direitos humanos. Lá fora isso não acontece porque a pessoa tem uma saúde básica. A prevenção, né? A prevenção. Então, veja como é que está ligada a questão dos direitos humanos. Lá eu dou uma saúde básica para essa pessoa, consequentemente, não ocorre essa violação ao direito dela, o direito à saúde. Infelizmente, no Estado brasileiro, nós temos uma rede de atenção básica extremamente deficiente, que acaba ocasionando com que seja direito daquela pessoa exigir o seu direito humano de sobrevivência, seu direito à saúde. Então, o direito de eu postular um medicamento oncológico de alto custo. Então, veja como nós estamos diante, não dá para trazer uma realidade de fora do Brasil para o Estado brasileiro. É verdade. Tótila, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da questão dos direitos humanos, que é o foco principal aqui da nossa conversa, nós temos, né, recentemente no Brasil, tem se criado alguns meses representados por cores para a proteção de algumas coisas ou debate sobre algum tema. Então, relacionado à saúde, nós temos, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, enfim, muita coisa. E nós temos também, creio eu que foi criado aqui na Bahia, por favor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o Novembro Negro, que é um mês para discussão sobre a questão da consciência negra, já que dia 20 de novembro é a data que se comemora o Dia da Consciência Negra. Como é que o senhor enxerga essas iniciativas? Isso de alguma forma é válido ou destinar um mês para isso é muito pouco? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Pergunta capciosa, não? Olha, eu vou ser bem sincero e direto com vocês. Eu acho de uma infelicidade muito grande você estabelecer um mês para qualquer assunto que seja de uma deficiência do nosso Estado. Vamos dizer assim, generalizar. Por quê? Não foi o objetivo quando foi criado o mês da consciência negra, o mês do câncer de próstata, mês do câncer de mama. Não foi o objetivo. O problema é que o que é que acontece na prática? Nós deixamos somente, eu digo nós, eu, você, o próprio Estado brasileiro, nós como todo, a sociedade como toda, deixa somente para dar atenção a estas demandas quando nós estamos próximo a essas respectivas datas. Eu vejo, por exemplo, vou dar 3 casos emblemáticos. Primeiro, a questão do Dia da Consciência Negra. Nós passamos o ano todo sem falar da população negra, sobre a série de violações que acontecem e deixamos para falar quando está chegando perto do final do ano. Isso é uma infelicidade muito grande. Fica parecendo que essas violações só acontecem no final do ano. E essas violações acontecem o ano inteiro. E o resto, o debate fica adormecido lá no resto do tempo e ninguém desperta. Ninguém desperta. Todo mundo espera ninguém chegar comenta acerca disso.
Então, isso é uma infelicidade muito grande. Aí você chega na questão do Outubro Rosa. Aí o que é que o governo faz? Passa o ano todo com atuações deficitárias, e quando chega perto no mês de agosto, setembro, começa a fazer uma programação de vamos fazer no Outubro Rosa, vamos aumentar em 100% na quantidade de exames. Isso é felicidade tremenda, isso é absurdo. Vamos fazer um projeto então para tentar aumentar em 100% todos os meses? Todos. Se aumenta em outubro, pode aumentar nos Pode demais. aumentar nos outros meses? É a mesma questão relacionada Setembro Azul, salvo engano, que é a questão do câncer de próstata. Novembro, né? Vamos fazer campanhas, eu digo campanhas permanentes, porque, infelizmente, por uma questão cultural, nós homens não temos o costume de ter uma atenção com nós mesmos que as mulheres possuem. Vamos fazer um trabalho de esclarecimento o ano inteiro? Se você verificar, fazer qualquer pesquisa, você verificar que durante o ano não é feito nenhum trabalho relacionado a isso. Aí chega nesses meses pontuais para querer fazer o mês de determinado movimento, determinada conscientização. Isso é extremamente infeliz no Estado brasileiro. Então, eu vejo isso com uma série de ressalvas. Mas, por outro lado, o objetivo, quando foi criada essas datas, foi um objetivo importante. Era uma data para poder dizer assim, olha, vamos fazer uma análise do que é que foi feito durante o ano. O problema é que o Estado brasileiro não é feito nada durante o ano. E aí faz nesse mês. Faz nesse mês e acha que está tudo certo. Por isso que eu acho que é extremamente feliz essas datas para marcar determinada conscientização sobre o que acontece na sociedade brasileira. Agora, a gente falou do Novembro Negro, do Dia da Consciência Negra, e nós sabemos que existe um passado muito forte de escravidão negra no Brasil. Sim. E hoje, em pleno século XXI, nós temos formas modernas de escravidão, não somente escravidão negra, mas outras formas de escravidão também ocorrendo aqui no Brasil. E quando a gente parecia avançar para um debate, tentar erradicar tudo isso, né, existiu um ato governamental que dificulta um pouco esse combate. Como é que o senhor analisa essa situação? Eu vou até beber uma água. Preparar para a resposta. Olha, você tocou num assunto que eu me sinto extremamente feliz em conversar e debater. Não por eu ser da área do direito, mas por eu fazer parte de um grupo fixo de fiscalização do trabalho escravo no estado da Bahia. Ou seja, eu estou no dia a dia das fiscalizações. E eu vou dizer uma coisa para você. O ato, o decreto, foi extremamente infeliz. Ele não reflete a realidade do que acontece nessas operações de trabalho escravo. Antes de eu entrar, até sobre uma perspectiva prática do que acontece, e para não poder fugir um pouco do seu questionamento, eu vejo com extrema infelicidade o que está acontecendo no Estado brasileiro. Estamos diante de um momento em que fatos, instrumentos normativos estão surgindo, que eu acho que não é grupo A, grupo B, grupo C, porque antigamente, quando vinha determinada postura pelo governo, somente o grupo A criticava. Nós estamos vendo situações em que toda a sociedade, como um todo, está criticando o retrocesso que está acontecendo no âmbito das políticas públicas. E isso é extremamente preocupante. Preocupante não somente internamente aqui no âmbito do nosso Estado brasileiro, mas fora do Brasil. Porque isso está repercutindo como um todo. O Estado brasileiro, que era um Estado de vanguarda em relação ao avanço, em relação às políticas para a proteção de grupos hipossuficientes e vulneráveis, está sendo vendo como um país em retrocesso. Se você parar para verificar qualquer pesquisa que você fizer fora em sites estrangeiros, o assunto do momento é esse, em relação ao Brasil. Internamente, isso está no dia a dia. A gente para ver sobre essa portaria do trabalho escravo, que eu acho que foi o que você quis comentar comigo. Mas fica à vontade. Mas
existem inúmeras outras. No âmbito da saúde, nós estamos vendo aí que a cada dia que passa estão querendo diminuir os direitos daqueles que dependem do SUS, bem como outros. Indo para a própria perspectiva da questão do trabalho escravo, eu vou dizer com você, participo de operações de trabalho escravo e essas situações que estão sendo comentadas e inventadas acerca de determinado saboneteira, ela não estava na altura correta e a operação de trabalho escravo caracterizou aquilo ali como uma degradância que implicaria na situação de trabalho escravo. Isso não acontece. Isso é mentiroso, isso é falacioso. Só existe uma conotação de trabalho escravo quando aquela situação ela é gravíssima. Não é simplesmente uma operação de trabalho escravo chegar na área, verificar uma violação ao direito do trabalhador e caracteriza como trabalho escravo. Existe uma série de investigações preliminares que são feitas naquela área. Não existe operação de trabalho escravo que chegou e entrou em uma determinada região, em determinado comércio e disse do nada, não, aqui tem trabalho escravo. Não é. Uma série de pesquisas, uma série de investigação. Existe uma responsabilidade. A gente não vai assim à toa, existem denúncias que são feitas. A gente faz uma análise do sistema para verificar se aquela empresa já cometeu ilícitos. Eu digo ilícitos, não ilícitos criminais, mas ilícitos administrativos perante o próprio Ministério do Trabalho. Então, isso é extremamente infeliz o que aconteceu. Não reflete a realidade brasileira. Mas, por um outro lado, eu fico imaginando a série de investigações que vão deixar de ser realizadas por causa desta portaria. Recentemente, estive fazendo a operação de trabalho escravo e numa região de cana-de-açúcar, em que esses trabalhadores, a luva estava partida, não tinha, a pessoa não utilizava equipamento correto, a bota estava cortada, e nós não caracterizamos como trabalho escravo. Por quê? Havia, no caso, a omissão no fornecimento de equipamentos de segurança. Não foi caracterizado como trabalho escravo. Para você ver que existe uma questão de responsabilidade. Então... Até parece, eu acho que com esse decreto, que quis dizer de alguma forma que os órgãos de fiscalização eram irresponsáveis e saíam... como se diz, a torto e a direito, colocando que tudo era trabalho escravo. E não era assim que acontecia. Justamente. Então quer dizer que todo mundo que participou dessas operações de trabalho escravo, todo mundo é improbo. Todo mundo cometeu improbidade administrativa. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso de forma alguma. Doutor Átila, quero agradecer pelo nosso papo, pela nossa conversa. A gente preparou uma pauta com diversos temas, mas eu acho que a nossa conversa foi rendendo melhor do que qualquer pauta programada e a gente conseguiu explorar muita coisa, né? Conseguiu conversar tudo que a gente realmente queria abordar aqui. Quero agradecer mais uma vez, deixar aberto o espaço para o senhor fazer as considerações finais que achar necessárias. Poxa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa com vocês, debatendo assim. Eu gosto muito de fazer esses debates em que estamos no âmbito da informalidade. Não precisa aqui ficar procurando utilizar palavras técnicas, palavras cultas. Citação, artigo de lei. Citar artigo de lei, não. Um bate-papo mesmo. E é muito bom estar aqui, passar uma imagem acerca da Defensoria Pública e trazer como defensor essas questões que eu apresentei aqui para vocês, que eu acho que a sociedade tem que ter conhecimento, que eu acho que é o objetivo de vocês, nesse papo legal, em 10, 15 minutos, trazer para a sociedade coisas do nosso cotidiano, sob uma perspectiva assim, bem informal. De quem atua na área. Sim, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer ao internauta também, que acompanhou a conversa com a gente até o final. Fique acompanhando a gente sempre pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. E muito obrigado e até a próxima.